boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook também. Vamos aqui para os nossos avisinhos rápidos. Aquele tradicional para desligarmos os celulares. Vai que na hora da palestra, das vibrações ou da leitura, ele toca, né? E toca alto às vezes, viu? Então vamos desligar, vamos nos ligar com Jesus, esses 40 minutos que aqui vamos passar, vamos esquecer um pouquinho o celular e prestar bastante atenção na mensagem da noite. Aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos, sejam bem acolhidos aqui na nossa casa. Continua a campanha das cestas básicas, está lá no telão, que o senhor Tadeu colocou. Todos os meses são uma média de 400, 420 cestas, no qual nós mantemos essas famílias. Esses 420 é que sempre surgem os casos extras. Mas, como eu sempre falo, uma cesta alimenta 4, 5 pessoas, né? Então a ajuda de vocês é muito importante, tá bom? Continue colaborando. E continua também o Evangelho online, que participamos lá de segunda a sexta-feira, pelo Zoom. Ali está o ID e senha. Aqueles que às vezes não podem vir ao Paz e Amor, participa lá, vai das 20 horas às 20h35. Tem bastante colaborador da Casa de Paz e Amor, e em especial aqui de de terça, temos muitos colaboradores ajudando, participando de uma forma maravilhosa lá, levando a mensagem do Evangelho para dentro dos lares, né? Não é, Fátima? Ela é uma das coordenadoras lá comigo, lá, e tem bastante gente aí. E vamos continuar divulgando. Lá na saída já está a sacolinha de Natal, tá bom, pessoal? Ali na porta de saída tem a sacola, contém os itens que nós precisamos para montar as cestas de Natal. Ajudem, por gentileza. Pedimos que vocês retornem, façam as entregas até o dia 10/12, para que possamos montar e entregar para as assistidas às cestas de Natal. Mais uma vez, contamos com todos vocês para essa missão e tem ajudado bastante. Já encontrei esses dias um casal no mercado fazendo já as compras com a sacolinha, né? Que bacana, né? Isso é legal. Vamos para a programação da noite, que vai transcorrer da seguinte forma. Estou correndo para deixar o tempo para palestrante. Leitura da mensagem, Evangelho e prece inicial, nossa querida Andréia Cristiane Magalhães. Hoje ela veio. Às vezes ela tem problema do trabalho, mora na Zona Norte, mas está aqui todas as terças. As vibrações finais e a prece final, nossa querida Fátima Reis, trabalhadora aqui da equipe também, e em outros dias aí, né, Fátima? Trabalha aqui na casa também. E hoje o tema Emprego da Fortuna, com nossa querida Cristiane Ramos. Se vocês puxarem pela mente, ela é esposa daquele senhor que fez a palestra terça-feira passada, nosso querido Cláudio. Vocês vão lembrar, aquele que falou que tem 220 CDs do Divaldo, que ele não se apega a nada, né? Aí ela falou para mim que dá um trabalho para limpar lá, que é bom descontrair um pouco, né? Mas é uma relíquia, né? 220 CDs lá, né? Isso é muito bom. Então, nossa querida Cris hoje vai fazer a palestra. A Cris está aqui há muitos anos nos ajudando, faz parte dos cursos da casa. Todo mundo conhece a Cris aqui no nosso Paz e Amor. Então, uma noite de muita paz, muita luz, serenidade para todos nós e aprendizado, né? Vamos lá, Andréia.
ser melhor. Boa noite a todos. Do livro de mensagem, Folhas de Outono, por Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O grande problema da vaidade humana não é apenas a preocupação com a aparência, ou a paixão por aplausos, acima de tudo. É a substituição da orientação interna, oriunda da própria alma, pela orientação externa. A preocupação egóica da busca de status. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, emprego da fortuna. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso. Vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que vendereis a alma para enriquecer, porque isso poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões? Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentes, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Empregaste esta poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Amado Mestre Jesus, agradecemos pela sua companhia, por ter nos guiado para essa casa bendita. Pedimos à espiritualidade, aos doutores da Casa de Paz e Amor, que possa trazer as melhores vibrações, e envolva nessa noite a palestrante Cristiane, para que as palavras que ela vá proferir envolvam os nossos corações e assim possamos colocar em prática no nosso dia a dia, em rumo à nossa evolução espiritual. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e o espírito do nobre professor Eurípides Barçanufo facilite as nossas palavras. Antes de iniciar, eu só queria fazer um comentáriozinho. Essa música que a Elizabeth Lacerda canta, A Barca, é uma música católica. E durante muitos anos eu toquei violão na missa. E essa frase, Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste o meu nome, assim me eleva de uma tal maneira, eu fico imaginando. Então, que vocês prestem atenção nessa frase. Já pensou a gente estar num local assim, e Jesus aparecer e nos chamar pelo nome? Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o emprego da fortuna. Muito já foi dito, né? Que a gente está aqui na terça-feira trabalhando o capítulo 16, que é não servir a Deus e a Mamon. E Mamon, cada um fala, dá um sentido. Assim, de modo geral, eles falam, tem gente que fala que é um rei da riqueza, tem gente que fala que é a riqueza, mas assim, eu escolhi falar assim, que no sentido da palavra relaciona-se às coisas materiais, aos prazeres desequilibrados que afetam nossos sentimentos espirituais, que são os únicos capazes de fato, nos levar à felicidade, tá? Então, Jesus, quando ele proclama que não se pode servir a Deus e as riquezas, ele se reporta mais assim aos apegos materiais, tá bom? E eu queria começar contando uma história, que essa história, ela é exatamente o que a gente precisa saber sobre o emprego da fortuna. Por volta de 1910, aproximadamente,
é o menino que conta. Essa historinha, se vocês quiserem procurar, está no livro Histórias para Aquecer o Coração dos Pais, tá? Então, esse menino, por volta de 1910, tinha o pai dele, que era motorista de um homem muito rico, muito poderoso. E ele testemunhou o patrão em ajudar anonimamente pessoas que jamais poderiam retribuir o favor. E aí, essa história todinha discorre isso, o diálogo do filho com o pai. O pai vai contar para o filho as histórias do patrão, que era um homem muito poderoso e muito rico. Então ele começa falando assim, que meu pai contou várias histórias fascinantes dessa época, mas uma em especial ficou guardada para sempre na minha memória. Ele conta para o filho que um dia o pai levou o patrão a um encontro de negócios, né, em uma outra cidade. E nos arredores, eles pararam para comer um sanduíche. Enquanto comiam, eles perceberam que haviam vários garotos que passavam pelo carro brincando com arcos. Um deles chamou a atenção dessa pessoa muito rica, né, desse senhor, porque o menino mancava. E quando ele passou mais perto da janela, o senhor, né, viu que o menino tinha um dos pés deformados, que ele saiu do carro e alcançou o menino. Ele pediu para que o motorista saísse do carro, quando ele viu o menino com aquela situação, e fosse conversar com o menino. Aí, o motorista foi e falou para o menino, esse pé lhe traz muitos problemas? E o menininho respondeu, tenho de andar devagar. É preciso cortar um pedaço do sapato para poder pisar melhor. Mas dá para ir levando. Por que o senhor está me perguntando isso? E aí, né, claro, disse o menino, embora tenha ficado... o motorista falou assim, talvez eu possa ajudá-lo a curar o seu pé. Você gostaria? E o menininho respondeu, claro, ele tinha 8 anos, né? Embora tenha ficado meio confuso com a pergunta. Ele não sabia quem era a pessoa, né? Aparece de repente uma pessoa e faz essa pergunta para ele do nada. Então, tudo quem conta, gente, por isso que pode ser que eu faça confusão, é o motorista, tá? Então, o motorista foi lá, pegou o nome do menino, voltou para o carro e disse para o senhor, né? O garoto que manca se chama Jimmy e tem 8 anos. Aí o senhor falou para ele assim, descubra onde ele mora, pegue o endereço e os nomes dos pais. Ele foi lá, pediu para o menino, né, pôr o endereço e deu para o senhor ali. E o senhor falou para ele assim, vá visitar a família dele essa tarde, faça o possível para conseguir a permissão para deixarem operar o pé de Jimmy. Podemos tratar da papelada depois. As despesas são todas por minha conta. Daí eles acabaram de comer o sanduíche e o motorista, né, levou o chefe, ele tinha um compromisso numa cidade próxima, e não foi muito difícil ele retornar àquele lugar que eles tinham parado e conseguir o endereço do Jimmy numa loja ali muito próxima. Quase todos conheciam o menino com o pé deformado. Aí ele foi até a casa da família do menino, né, e viu que o menino morava numa casa assim, bem pobrezinha, uma casa assim que já estava com a pintura descascando, muitas coisas para consertar. E ele, olhando à volta, viu no varal, assim, algumas roupas rasgadas, meio, sim, muito usadas, mas todas lavadinhas no varal, estendidinhas, né? E aí também viu o quê? Um pneu colocado numa árvore que, com certeza, servia de balança para aquelas crianças brincarem. Aí ele bateu na porta, falou, boa tarde, a senhora é mãe de Jimmy? Aí veio uma senhora, sim, uma cara assim, que devia ter mais ou menos uns 30 e poucos anos, e tinha assim uma aparência cansada, umas feições revelavam uma vida muito difícil. E ela falou, sou.
Ele se meteu em alguma encrenca, coisa que qualquer mãe falaria, né? Se aparece alguém que você não conhece, bate na sua porta. Aí ele falou assim, não, está tudo bem. Enquanto isso, ela já observava o motorista, que já tinha, né? Usava já um terno, o colarinho todo engomado, tal, e ela ficou meio assim. Aí ele falou, não, senhora, eu represento um homem rico que quer resolver o problema do pé de seu filho, para que ele possa brincar com todos os seus amigos. Imediatamente ela responde, a troco de quê, moço? Nada é de graça nessa vida. Aí ele continua, não se trata de brincadeira. Se for possível, gostaria de explicar o que está acontecendo à senhora e ao seu marido. Aí ele pergunta, seu marido está em casa? Aí ela vai, chama o marido, né? E ele explica tudo novamente. E fala, sei que é inesperado e não culpo por achar suspeito. Porque seria suspeito se isso acontecesse conosco, né? Aí ele olhou para o pai novamente, e o pai, ainda hesitante, convidou a entrar, né? E chamou lá o menininho, né? E falou, tem um homem aqui dizendo que quer ajudar a resolver o problema do pé do Jimmy. Falou, conversaram entre eles. E aí, por quase 1 hora, o motorista explicou o plano e respondeu às perguntas do casal. Daí ele continuou e falou assim, se vocês permitirem que Jimmy seja operado, vou lhes mandar algumas autorizações para assinar. Meu patrão pagará todas as despesas, como já lhe disse. Perplexo, os pais se olharam e ainda não tinham muita certeza do que estava acontecendo. Para pensar, né? De repente chega um desconhecido e assim, quer nos ajudar. Aí a gente anda tão assim, desconfiado do mundo, né? Que tudo a gente fica assim, com um pé na frente e um pé atrás. Aí, mais tarde, o patrão, né? O senhor, né? Entrou em contato com o prefeito tal, da cidade, e ele pediu que enviasse alguém à casa do menininho, né, do Jimmy, para reafirmar à família que a oferta era legítima. Naturalmente, o nome do benfeitor não foi mencionado. Ele não queria que fosse mencionado. Então, para dar assim, a certeza de que era uma coisa que não estava se passando a perna em ninguém, que realmente era uma atitude espontânea de auxílio, ele pediu que o prefeito fosse até lá. Então, por aí vocês vão imaginando quem era a pessoa, né? Era uma pessoa muito conhecida, muito poderosa. Aí aceitaram e as cirurgias foram um sucesso. Jimmy se tornou queridinho das enfermeiras, na ala da ortopedia. Todos se abraçaram e choraram muito quando ele recebeu a alta ao hospital, né? Ele fez 5 cirurgias e conseguiu acertar aquele pé. E aí os enfermeiros, as pessoas que conviveram com ele nesse período no hospital, fizeram uma surpresa para ele. Deram a ele um sapato confeccionado especialmente, né, para o pé dele. Um sapato sob medida. Aí, esse menino, né, ele se tornou muito amigo do motorista, que ele foi crescendo, o tempo que ele ficou no hospital, né, do motorista, desse senhor, durante as idas e vindas ao hospital. E na última viagem, quando o garoto voltava definitivamente para casa, eles cantaram, falaram sobre, né, tudo o que tinha acontecido e que Jimmy poderia agora fazer tudo o que ele quisesse com aquele pé normal. Dividiram também momentos de silêncio à medida que se aproximavam de casa. Quando chegaram em casa, lógico, os pais, e ele tinha 2 irmãos, estavam à porta esperando. E o motorista foi logo correndo para abrir a porta para que o Jimmy saísse, né? E Jimmy pediu para que ele esperasse um pouquinho. Ele queria ajudar o garoto, né? E aí ele deu um largo sorriso ao sair do carro e falou para os pais, fiquem aí, que os pais queriam vir ao encontro dele. Fiquem aí. Aí todos ficaram olhando, surpresos, enquanto o garoto caminhava até eles. O defeito havia desaparecido do pé. O garoto já andava perfeitamente. Aí, com abraços, beijos e sorrisos, receberam o menino com o pé curado.
Seus pais balançavam as cabeças e sorriam enquanto o observavam. Ainda não podiam acreditar que um homem que nunca tinha visto pagara uma enorme quantia para consertar o pé de um menino que ele nem conhecia. O rico benfeitor, depois de tudo, né, conversando lá com o seu motorista, quando ele relatou essa cena, quando o menino chegou, né, que foi uma cena muito emocionante, ele retirou os seus óculos, enxugou as lágrimas e, né, falou para o motorista assim: faça mais uma coisa. Quando se aproximar o Natal, você vai até uma loja perto da cidade onde eles moram, numa loja da cidade onde eles moram, e compre um sapato para cada um da família e os mande de presente, em meu nome, o benfeitor silencioso. Mas assim, só isso, só esses sapatos. E diga-lhes, para que eles não fiquem imaginando, né, que farei toda hora algum benefício, alguma coisa a eles. Não quero que fiquem dependentes de mim. Então, a gente sabe daí que no final da história, esse menino, o Jimmy, se tornou um homem de negócios bem-sucedido, né? E pelo que se conta na história, ele nunca ficou sabendo quem pagou suas cirurgias. E o seu benfeitor foi nada mais, nada menos que o senhor Henry Ford. O Henry Ford, acho que todos nós temos alguma ideia, né? Foi lá dono, né, da Ford, ele que iniciou alguns automóveis, ele assim inovou muito e até hoje a Ford existe aí. E aí o senhor Henry Ford termina falando assim: sempre disse que é mais divertido fazer algo pelas pessoas quando elas não sabem quem me fez o bem. Então aqui está exatamente, né, o emprego da fortuna, como nós deveríamos utilizar a fortuna. Então, ao proclamar que não se pode servir a Deus e a riquezas, como eu falei, Jesus reporta seu problema do apego. A gente sabe que é bem próprio das tendências humanas que o indivíduo, quanto mais dinheiro ele ganha, mais dinheiro ele quer ganhar. E quanto mais se empolga, mais deseja ganhar, quanto mais se empolga pelas riquezas. E aí fica, por outro lado, menos sensível se faz às misérias alheias. A gente está cansado de ver isso. É lógico que existem, graças a Deus, alguns Henry Fords na vida. Mas a grande maioria entra nesse rodão. Ganho dinheiro hoje, amanhã ganho mais, amanhã ganho mais, e de repente, eu não quero nem saber se tem miserável no mundo. O que importa é eu e minha família. Porém, já nos foi esclarecido, principalmente aqui pela doutrina dos espíritos, que o emprego da fortuna refere-se ao uso dos bens materiais de forma a promover o progresso espiritual e o bem do próximo, não apenas para o bem e a satisfação pessoal do egoísmo. Porque aí as pessoas, sem perceber, vão se tornando egoístas, vão se fechando, né? E vão convivendo só com aquele grupo. E cada vez se tornam mais egoístas, se isolam numa ilha, ali com aqueles que estão como eles, e o resto que, né, se dane, pouco importa. A riqueza, então, é vista como um empréstimo divino, mas exige muita responsabilidade. E seu uso correto, seja para a beneficência, investimento para o bem comum, ou da criação de oportunidades de trabalho, é um meio de progredir espiritualmente e moralmente. E aí, quando a gente fala dessa responsabilidade e fala, né, que pode promover muitos bens para toda a sociedade também, para os que estão ao seu lado, a gente vai lembrar das leis divinas, das leis naturais, que são aquelas leis que Deus nos trouxe. E assim como Deus, essas leis são imutáveis e são perfeitas. Então, aqui nos cabe direcionar muito rapidinho a lei do progresso e a lei do trabalho. É importante
que tem essa riqueza. Mas Deus não quer que a riqueza fique apenas numa mão. Ele quer que a riqueza circule. Todos nós passaremos pela prova da riqueza. Porque a riqueza, tanto a riqueza como a pobreza, são provas que muitas vezes nós pedimos para passar. A riqueza é a prova da caridade e da abnegação. A pobreza é a prova da paciência e da resignação. Então, só para a gente lembrar um pouquinho dessas leis, todos que acumularam bens na terra, então não estão alheios à compreensão da responsabilidade que cabe a cada um de dar o melhor de si. O objetivo da encarnação, além de levar o espírito à perfeição, porque todos nós encarnamos simples e ignorantes. E qual é o nosso destino? Chegarmos a uma perfeição. Não a perfeição absoluta, que é só Deus, mas uma perfeição relativa, né? Então, também é o de colocá-lo em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. O progresso se torna necessário em todos os aspectos. Agora, existem aqueles espíritos preguiçosos que se fiam naquela frase de Jesus, quando Jesus fala assim: por que acumular bens na terra? Se a ferrugem e a traça o consome, guardai para ti tesouros no céu. Né? Então, muitos se fiam nessa frase de Jesus e acham que não precisam fazer grande coisa, né? O progresso, os preguiçosos que esperam que os bens materiais caiam do céu estão na contramão da história. É impossível isso acontecer. Tá? Então, o trabalho, além de necessário para o progresso, é um meio de aperfeiçoamento da inteligência humana. Sem ele, o homem permaneceria na infância espiritual. Por isso é que alimento, segurança e bem-estar depende do trabalho de cada um e de sua atividade. Agora, é claro que Deus é justiça divina, misericórdia divina, bondade divina. Existem aquelas pessoas que nascem com dificuldade mesmo para o trabalho, pessoas extremamente fracas, assim, do corpo. Mas a esses Deus vai outorgar o quê? A inteligência em compensação. Porque a inteligência também é um trabalho. Tudo que tenha uma utilidade, tudo que é útil, é trabalho. Então, ninguém pode dizer, eu não posso colaborar com a lei do progresso e com a lei do trabalho. Tá bom? Então, a gente entende que temos que, de certa forma, estar ali sempre trabalhando, procurando progresso, para que a gente cresça e também ajude o planeta a evoluir. Agora, em contrapartida, o mau emprego, que consiste em utilizar essa riqueza somente para a satisfação pessoal, aquele que causa incessante preocupação com os bens materiais, que a pessoa que tem muitos bens materiais, ele está sempre preocupado em manter aqueles bens, ele está sempre desconfiado, e alguém vai querer tirar vantagem. Todo mundo que vai conversar com eles, será que vai me pedir algum favor? Agora imagine isso no dia a dia, o quanto deve cansar a pessoa, né? Essa preocupação com os bens materiais acaba reduzindo o tempo ao aperfeiçoamento moral. Isso será levado em conta quando as pessoas desencarnarem. E aí, Deus, que é justo, mas também severo, né? Jesus, quando esteve entre nós, todo mundo fala, Jesus era bondade, Jesus era maravilhoso. Sim, mas Jesus era assim, sim, sim, não, não. Não tinha meias palavras, né? Então, imagina Deus, né? Então, Deus vai perguntar, que fizeste? Foi o que a gente leu, foi o que a Andréia leu. Econômo infiel dos bens que lhe confiei? Empregaste essa poderosa fonte de boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Mas, de fato, qual é o melhor emprego da fortuna? Vamos ver se a gente consegue descobrir. Qual é o maior emprego da fortuna? E aí está lá. Amai-vos uns aos outros. Eis a solução desse problema, pois nele está a boa aplicação das riquezas.
Porque se eu amo o meu próximo, eu vou querer fazer o melhor para ele. Se eu perceber que ele está numa dificuldade financeira, ou passando por uma situação que eu possa ajudar, eu vou até lá e vou me prontificar a ajudá-lo. É difícil no mundo em que vivemos, mas não é impossível, tá bom? Então, o que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois é a aplicação que agrada a Deus, que é a caridade. Então, a gente nunca foge disso, né? Fora da caridade não há salvação, que foi que Kardec nos deixou como lema. Então, mas não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo. Aí é que está, a gente tem o necessário e o supérfluo. Agora, é muito relativo. O que é necessário para mim, nem sempre é necessário para o outro, e mesma coisa o supérfluo. Então, normalmente, o rico vai dar o supérfluo, mas existem aqueles que dão também do seu necessário. Aí a gente pode lembrar do óbolo da viúva, que era uma senhora pobrezinha, e foi lá, tirou do seu necessário, na época de Jesus, no templo de Jerusalém, e pôs uma moedinha, que foi muito mais agradável aos olhos de Deus do que aqueles que punham um monte de moeda. E se colocava num lugar que fazia barulho, né? Então todo mundo ficava ali para ver quem tinha dado mais. Aquele que tinha doado mais, tinha mais importância, né? Então, não coloques a caridade, né? Tem que ser sempre plena de amor, que procura, inclusive, a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Quando a gente vai ajudar alguém, a gente tem que ter essa percepção de não humilhar a pessoa. Porque muitas pessoas se sentem ultrajadas, humilhadas, porque alguém lhes oferece ajuda. Porque a pessoa já está numa situação tão difícil que ela recebe aquilo, né? Então a gente tem que saber também ofertar o necessário ou até mesmo o supérfluo. Não repilais o pranto com medo de ser desenganado. Porque a gente fala, eu vou ajudar aquela pessoa, mas será que aquela pessoa de fato está passando uma necessidade? Será que ela de fato merece que eu a ajude? Então o que nos fala? Né? Jesus e Deus, o que eles nos falam? Mas vai à origem do mal, ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não seriam mais eficazes que a tua esmola. Porque às vezes a pessoa precisa muito mais de uma palavra amiga, de um sorriso, de um abraço, do que dinheiro. Às vezes ela está numa situação tão difícil, que por mais dinheiro que a gente dê a ela, que a gente distribua, ainda vai ficar faltando, sabe? Aquele abraço, aquela escuta amorosa. Difunde ao teu redor, com abundância, o amor do trabalho, o amor do próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura que te garanta grandes lucros, a das boas obras. Sem se esquecer a riqueza da inteligência, que deve servir-lhe como ouro. Então, a nós cabe difundir ao nosso redor os benefícios da instrução, também distribuindo aos nossos irmãos os tesouros do amor que lhes frutificarão. Então, eu espero ter conseguido passar um pouquinho para vocês, porque a gente tem um tempo muito curto, é um tema que dá para a gente falar 1 hora, né, mas também cansaria, para que a gente saiba, então, utilizar da melhor maneira possível. Se a gente ainda não tem a riqueza, pelo menos assim, tirar um pouquinho do nosso necessário, que não irá nos fazer falta. Tá bom? Que Jesus esteja sempre conosco. Obrigada. Fechando nossos olhos, envolvendo nossa irmã Cris em amor, carinho e agradecimento, pois ela nos deu uma preciosa lição, que possamos usá-la em nosso viver e conviver. Estamos aqui reunidos nesse ambiente de luz,
E o médium que se preparou carinhosamente para esse momento vai iniciar a terapia do passe. Ele não vai nem lhe tocar, pois ele só vincula energias próprias amplificadas pela ação dos espíritos bondosos, que nos abençoa, nos conhecem. Por isso precisamos estar receptivos para não nos distrair. Vamos juntos, mentalizando nesse momento uma luz branca que entra no topo de nossa cabeça e é absorvida pelo corpo espiritual, nos trazendo cotas de saúde ao nosso sistema nervoso central. Na altura de nossa testa, uma luz dourada como um solzinho vem renovando nossos pensamentos, nos trazendo soluções para os nossos desafios. Agora somos beneficiados com uma luz azul prateada na altura de nossa garganta, no nosso aparelho fonador. Que possamos usar nossas palavras para orientar, elevar e esclarecer, pedindo também pelas glândulas tireoides e paratireoides, que possam receber energias de saúde e equilíbrio. Essas luzes descem ao nosso cardíaco, através de um rosa amoroso que beneficia todo o nosso aparelho cardiorrespiratório. Agora, na altura do nosso estômago, imaginemos uma luz verde esmeralda brilhante, que vai sendo usada pelos espíritos benfeitores e desalojando de nossa presença espíritos infelizes que porventura tenhamos entrado em sintonia, que são retirados e acolhidos na espiritualidade dessa casa, com o mesmo carinho, com o mesmo amor que nós fisicamente somos aqui recebidos. E assim, essas vibrações amorosas passam pelo genésico, descem pelas nossas pernas, passando pela sola de nossos pés, subindo pela parte posterior de nossas pernas, chegando em nossa coluna, envolvendo vértebra por vértebra, nos deixando firmes, fortes e valorosos. Chegando ao alto de nossa cabeça, completando assim essa energização magnífica. Agora, nós que tanto recebemos, vamos também doar um pouco dessas energias benfazejas. Vamos todos formando uma caravana fraterna, que inicialmente vai doar muitas energias benéficas à nossa casa de paz e amor em Jesus, que tão carinhosamente nos recebe. Essa energia se espalha por todos os cantos e recantos do nosso belo recanto e vai se espalhando. E essa luz cresce e alcança nossas casas co-irmãs, a Caspagem em Guaianazes e a Crepade em Ferraz de Vasconcelos, que acolhe nossos irmãozinhos adictos. Agora, com essa caravana maravilhosa, nós vamos saindo pelas ruas, distribuindo energias de amor, de carinho. Vamos então distribuindo essas energias pelos nossos irmãozinhos moradores de rua, que se encontram embaixo de pontes, viadutos, marquises, que eles possam receber essa energia e que também possam receber um copo de água limpa, um alimento para o seu corpo e também energias salutares para o seu espírito. Nessa nossa caminhada, vamos passando também por aqueles nossos irmãozinhos equivocados que se encontram nos vícios das drogas, que eles possam ter a boa vontade de querer sair desse problema tão sério, que tenham a vontade de superar e que eles possam receber ajuda para essa finalidade.
e que seus familiares também recebam muita ajuda para que não desistam desses nossos irmãos. Nessa nossa caminhada, na distribuição de sorrisos fraternos, vamos adentrando aos hospitais. Imagine agora um hospital que você conhece e adentre por ele, distribuindo energias de paz, amor, desde a sua portaria, os seus funcionários, as equipes de limpeza, até chegar nas enfermarias, quartos, UTIs, centros cirúrgicos, distribuindo energias de amor aos médicos, aos enfermeiros e aos doentes, para que todos ali no trabalho, unidos, possam fazer o melhor por aqueles irmãos que ali se encontrem, para que eles recebam cotas de saúde e que consigam alcançar a sua cura. E assim nessa caminhada, vamos passando também pelos orfanatos, levando muito amor àqueles pequeninos que ali se encontram, pois já nasceram com uma prova tão difícil, que nesse momento se encontram órfãos ou por algum motivo separados de suas famílias, que ali eles recebam acolhimento, amor, apadrinhamento, para que possam crescer firmes, fortes e valorosos, se tornarem homens e mulheres de bem, para contribuírem com a nossa sociedade. Também nesse momento vamos distribuindo um forte abraço, um largo sorriso aos vovôs e às vovós que se encontram nas casas de repouso. Também ali uma missão difícil, que no fim de sua vida muitas vezes não recebem nenhuma visita. Que possamos ser essa visita e que possamos levar a eles o nosso amor incondicional. Nessa caminhada, não nos esqueçamos também de passar pelos presídios, levando ali um pouquinho de amor àqueles irmãos que de alguma maneira cometeram algum ato equivocado. Que eles possam sentir em seu coração esse amor e que queiram se arrepender, para que possam um dia sair dali e poder ter a chance de refazer as suas vidas. Nessa nossa caminhada, vamos envolvendo tantos quantos encontramos e vamos também levando nesse momento para dentro dos nossos lares o carinho, o amor, o acolhimento. Que esses espíritos amigos e protetores da nossa casa de paz e amor em Jesus, que estiveram nessa nossa caminhada, por todos os lugares que passamos, agora ele adentra o nosso lar, limpando tetos, paredes, chão, tirando todos os miasmas, formas, pensamentos negativos e negativismo que por descuido deixamos ali adentrar, levando o abraço fraterno a todos os nossos familiares, pois a nossa primeira caridade tem que ser dentro do nosso lar, principalmente com aquele nosso familiar mais difícil. Ele necessita muito amor, que possamos doar a ele. E também, nesse momento, nessa nossa caminhada, vamos agora doar muita energia por todos aqueles servidores policiais, bombeiros, que de alguma maneira contribuem para a nossa sociedade, para a paz. Pedimos também pela paz mundial, nossos queridos irmãos, que possamos cada um, nesse momento, doar um pouquinho de amor pela paz do mundo. Vamos também doando amor a todos os governantes, pois essa paz depende muito deles, das atitudes e das ações que eles vão tomar. Então peçamos que Mestre Jesus abençoe a todos esses governantes para que a paz seja contínua e que aconteçam em nosso planeta, para que ele possa passar nesse momento que nós estamos de provas e expiações para a regeneração. E assim também, nesse momento nós vamos pedindo pelas urnas que se encontram dos encarnados e desencarnados na nossa casa de paz, amor e Jesus. E como eternos pedintes que somos, vamos pedir por todos aqueles nossos irmãozinhos que desencarnaram, especialmente por aqueles que se encontram no Vale dos Suicidas, que possam receber de nós uma prece, uma luz, para que encontre o caminho da redenção,
para que as servas de Maria encontrem condições de resgatá-los e encaminhá-los aos hospitais, onde serão acolhidos, onde receberão estudos, aonde receberão consolo e estarão preparados para, dentro do tempo correto, poder voltar a reencarnar e retomar da onde eles pararam e alcançar, assim, a evolução e aquilo que Deus espera de cada um. E assim, irmãos, após tanta doação, agradecidos que estamos, vamos agora pensar nas nossas águas. Quem não trouxe o seu vasilhame com água, mentalize o filtro de sua casa, a sua caixa d'água, aquele copinho de água de cabeceira ou aquela garrafa que fica em sua geladeira. Vamos pedir agora que os espíritos maravilhosos de médicos, farmacêuticos, biólogos, os nossos queridos pretinhos e pretinhas velhas, os nossos queridos caboclos e indígenas, que vão agora dentro da natureza, dentro das florestas, recolhendo flores, frutos, folhas, galhos, que dentro das águas límpidas dos rios, das cachoeiras, recolhem todos os eflúvios, e tudo isso que eles recolheram, que a natureza generosamente cedeu, são macerados, são transformados em energia e depositados em nossa água. Essa água que vamos consumir com muito respeito, precedida de uma prece, e se estamos fazendo uso de um remédio físico, que ela seja tomada junto com esse remédio, pois o remédio do médico cura o corpo, e a água vai curar o nosso espírito. Então os dois aliados formam a cura perfeita para o corpo físico, para o nosso espírito e perispírito. E assim, irmãos, agradecidos que estamos por esse momento de luz maravilhoso, vamos nesse momento mentalmente dizendo: Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto aqui na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não nos deixei cair em tentação, mas antes, livra-nos de todo o mal, pois Ti, Senhor, é todo o poder, todo o reino e a glória para todos sempre. E assim, irmão, agradecidos, que vocês tenham uma ótima semana. Caminhem com Deus até vossos lares. Lembre-se sempre desse momento, quando alguma coisa vacilar em suas vidas. E caminhem em paz. E até a próxima semana. Paz e bem a todos. Boa noite a todos. Até a próxima terça-feira.